Você já deve ter ouvido alguma dessas frases. O homem é fruto do meio. O homem é um ser social. Ou, me diga com quem andas que eu te direi quem és. Eu ouvi muito essa última. Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Bom, eu me chamo Tony Félix e eu tô aqui para compartilhar com você algumas lições que essa frase trouxe para minha vida. Quando eu tinha 15 anos, na 8ª série, um belo dia, a supervisora do corredor, aquela supervisora que fica ali, bateu na porta da minha sala, abriu e falou assim: o diretor precisa falar com o Tony. Eu fiquei logo assustado, comigo. Coisa boa é que não é falar com o diretor. E aí eu fui acompanhando ela, pensando, o que eu fiz de errado dessa vez? Chegando lá, eu sentei na frente do diretor. Ele olhou para mim e disse assim: olha, a Bíblia tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim: diga com quem andas que eu te direi quem és. Eu fiquei ali na frente dele sem entender nada do que estava acontecendo. E aí ele começou a me perguntar algumas coisas. E aí eu lembrei, uma semana antes, tinha acontecido um fato na sala de aula. Algum mau elemento, jogou tinta de caneta na cadeira da professora. Eu não sabia quem era, eu realmente era inocente, não sabia o que tinha acontecido. E ele continuou a me interrogar, até que ele percebeu que eu era inocente, eu não tinha culpa no cartório. E antes de me liberar, ele falou assim: Tony, eu tenho um conselho para você. Cuidado com as pessoas que você anda. Até que alguns dias depois foi descoberto quem fez aquilo. Era um dos nossos amigos, nós tínhamos um grupo de 4 amigos e um deles fez essa atrocidade com a professora. Ninguém sabia, só ele teve a brilhante ideia de jirico de fazer isso e não falou para ninguém. Bom, ele foi punido, sofreu as consequências do crime dele, E depois eu pensei, cara, eu tava com mau elemento. E por que eu trouxe isso para você hoje? Pra gente conversar sobre esse fato. Naquele dia, eu tirei a seguinte lição: de como é importante escolher andar com boas companhias e fugir das más companhias. Eu passei anos e anos me perguntando por que o diretor tinha falado aquilo e se realmente aquilo estava na Bíblia. Aí depois que eu me converti, eu fui procurar. E eu não achava. Falei, cara, isso não está na Bíblia, não é possível. E eu vou dizer para você hoje, está na Bíblia sim. Só não está numa versão muito comum, Na versão A Mensagem, olha o que diz, eu trouxe para me ler para você. Provérbios 13:20 diz assim: diga-me com quem anda e direi quem você é. Quem anda com o sábio torna-se sábio, mas quem anda como o insensato verá sua vida ir por água abaixo. E eu achei outras paráfrases, que essa Bíblia, a Mensagem é uma paráfrase da Bíblia, que diz assim, olha só o Provérbios 1:10. Amigo, se as más companhias são uma tentação, caia fora enquanto é tempo. Ou tradicional e conhecido 1 Coríntios 15:33, que diz assim, as más companhias destroem os bons hábitos. Ou na versão NVI, Nova Versão Internacional, que diz as más companhias corrompem os bons costumes. Bom, e tem muitas outras passagens que mostram como Deus se importa com as companhias que nós temos, se são boas ou se são más. Existe um autor famoso que escreveu no livro dele que nós somos a média das 5 pessoas com que a gente mais convive. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Com quem você tem andado? Com quem você tem convivido? Com pessoas do bem ou com pessoas do mal? Se você tem andado com pessoas boas, beleza, parabéns, continue. Se você tem andado com pessoas más, pessoas ruins, tá na hora de acordar. Cuidado, senão você vai conversar com o diretor. Mas se você não sabe com quem você tem andado, calma. Independente disso, eu trouxe aqui algumas dicas para te ajudar a acrescentar na sua vida hoje. Um suplemento para você aprender mais o que Deus tem para nos falar sobre isso. Primeiro procure andar
com pessoas que façam você se parecer mais com Jesus. Nós vemos lá em Mateus 5 que Jesus dá algumas qualidades de caráter, né? E são com essas pessoas que estão buscando aquelas qualidades que a gente tem que procurar andar. Pessoas que procuram ser mais humildes, procuram ser puras de coração, procuram ser pobres de espírito e fugir daquelas pessoas que andam em lugares que Jesus não andaria, fazem coisas que Jesus não faria ou não aprovaria. A segunda dica é procure andar com pessoas que te ajudem a viver com hábitos saudáveis, te ajude a desenvolver hábitos saudáveis. Como, Tony? Praticar exercícios, pessoas que gostam de praticar exercícios ou te incentivem a praticar exercícios, pessoas que busquem uma alimentação saudável, pessoas que não bebem, que não fumam, que não usam drogas, pessoas que cuidam do corpo, que afinal o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Pessoas que te incentivem a ganhar uma capacidade intelectual, né? Que gostem de ler, que gostam de estudar, que gostam de trabalhar. Essas pessoas que edificam a sua vida. Terceiro, procure andar com pessoas que te façam desenvolver qualidades positivas. Como? Que sejam alegres, que te façam sorrir, não pessoas com aquela tensão, pessoas que te fazem chorar, pessoas tristes. Não, pessoas que te ajudem a ser mais otimista, te ajudem a ser confiante, que faça você ser determinado nas batalhas do dia a dia. Bom, então essas 3 dicas eu deixo para você. Pessoas que te façam parecer com Jesus, pessoas que te ajudem a desenvolver hábitos saudáveis, pessoas que te façam desenvolver qualidades positivas. Bom, é isso que eu tenho para compartilhar com você hoje. Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado algo na sua vida, tenha edificado a sua vida. É esse o nosso objetivo com isso. Um grande abraço e vamos em frente com Jesus. Tchau, tchau.